Bom dia, Susan Rodrigues. Bom dia você, Marta. Bom dia quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Bom, temos Barra classificado então para a quinta fase, né, da Copa do Brasil. Como diria Cacá Oliveira, o Barra é danado, viu, Marta? Garantiu essa vitória, está na quinta fase e garantiu também um bom dinheiro. E esse é o primeiro destaque do esporte de hoje. Vamos lá? Maravilha, traz pra gente. O Pescador garantiu mais uma vitória, está na quinta fase da Copa do Brasil e essa partida contra o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro foi bastante movimentada. Os dois goleiros foram protagonistas. Em 90 minutos de jogo, o placar ficou em 0-0. E na decisão dos pênaltis, o goleiro Everton do Barra defendeu duas cobranças. O Pescador venceu a disputa por 3-1. Além da classificação, o time de Balneário Camboriú garantiu aí R$2 milhões. Agora o Barra aguarda o sorteio da CBF para saber quem será o próximo adversário. Lembrando que na quinta fase entram os times da Série A do Brasileiro e os confrontos serão de ida e também de volta. Paralelo a isso, o Pescador também já tem compromisso marcado no dia 4 de abril, a estreia na Série C do Brasileiro fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. A gente segue de olho no bom desempenho da equipe do Barra, que vem conquistando aí ao longo de 2026 muitas conquistas, teve o estadual, em 2025 a Série D do Brasileiro e agora mais uma classificação para a Copa do Brasil. A gente continua com os detalhes do Barra. E começando pelo Brasileirão, a Chape e o Corinthians ficaram no 0-0. As equipes se enfrentaram na Arena Condá. A nossa repórter Jéssica Edel chega trazendo tudo o que aconteceu por lá. Oi, Jéssica, bom dia. Bom dia, Susan. Isso mesmo. Mais de 18 mil torcedores estiveram presentes na Arena Condá durante a noite desta quinta-feira para acompanhar a 8ª partida do Campeonato Brasileiro entre Chapecoense e Corinthians, que terminou empatada em 0-0. A partida foi marcada por muita disputa no meio-campo, a bola não parava dos dois lados, né? A Chapecoense tentou pressionar em casa, levou algum perigo em bolas paradas, enquanto o Corinthians teve mais posse, mas encontrou dificuldades para criar as finalizações, né, e jogadas efetivas no ataque. As melhores oportunidades surgiram em chutes de média distância e cruzamentos, mas sem eficiência nas finalizações. Com o resultado, os dois times seguem próximos na tabela. A Chapecoense chega a 7 pontos e o Corinthians chega a 9 pontos. Com o empate, o Corinthians está a 6 jogos sem vencer, está em jejum de vitórias. E na próxima rodada, a Chapecoense joga contra o Inter e busca se recuperar fora de casa para se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Corinthians joga contra o Flamengo e tenta embalar para se aproximar do G4 e brigar na parte de cima do campeonato. Falando em próxima partida, vamos acompanhar o que disse o técnico da Chapecoense, Gilmar Dalpozo, sobre os preparativos para o próximo desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Especificamente nesse jogo contra o Internacional, a gente vai ter que rever bem para colocar um time bem fisicamente lá, porque o Internacional tem um dia mais de descanso, então nós vamos avaliar no sábado, não vai dar para treinar, mas a gente vai identificar principalmente atletas que estão inteiros fisicamente para fazer um jogo intenso lá. E todo o sistema na parte defensiva para tudo destruir é mais fácil. Então a gente tem que fazer algumas correções, fazer alguns ajustes na parte ofensiva. Isso mesmo, o próximo jogo da Chapecoense será fora de casa no Beira-Rio, no próximo domingo às 6h30 da tarde. Volto contigo ao estúdio. Obrigada, Jéssica, pelas informações do Verdão do Oeste. E o Brasileirão não para. Amanhã começa a 8ª rodada do campeonato. E no domingo você acompanha mais um jogaço aqui na tela da NDTV Record. É Corinthians e Flamengo. Confere aí. Quando duas multidões se encontram, o Brasil para ver. Em casa, a arquibancada pulsa. E de lá, o alvinegro encontra forças para enfrentar o rival. Mas os rubro-negros olham para dentro de campo. A técnica é a principal arma para buscar uma revanche. Domingo, a partir das 8 da noite, Corinthians e Flamengo. Futebol na Record, sua paixão em campo.
E também no domingo temos Chapecoense. A Chapecoense viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional. Aqui nós temos as informações de jogo. Domingo às 6h30 da tarde, lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seguimos de olho na Chape, que teve uma semana intensa. Jogou na segunda, jogou também ontem e agora joga no domingo. Preparação um pouco mais escassa, né? Menos espaço para treinos, mas a Chapecoense tem se desempenhado bem no Campeonato Brasileiro. E pela Série B do Brasileiro, 2 catarinenses também entram em campo no domingo, Criciúma e Avaí. O Tigre estreia diante do Náutico fora de casa. E hoje a equipe encerra a preparação para esse confronto. O Rafael Niero é quem traz todos os detalhes pra gente. Fala, Niero, bom dia! Oi, Suzan, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos falar da preparação. Hoje acontece o último treino em Santa Catarina antes da viagem para o Recife. Então, daqui a pouquinho, no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni, o Eduardo comanda o último treino preparatório. Logo à tarde, a equipe vai a Porto Alegre e depois pega um voo direto para o Recife. O que dá para adiantar é de que ele não poderá contar com 2 peças, que é o volante Sandri e o Guilobo. Guilobo que vinha sendo utilizado como titular. Ele não participou dos treinos na semana passada e nem desta semana. Foi a ausência principal aí dos trabalhos desta semana. Portanto, o clube ainda não informou quais são as lesões dos atletas e o tratamento que está sendo feito. Isso deve ser divulgado no domingo, 1 hora antes do confronto. O que também podemos adiantar do time que deve ir a campo no próximo domingo é de que ele irá promover pelo menos 5 mudanças na equipe, inclusive promovendo a estreia do zagueiro Bruno Alves e também do atacante Otero. Fica a expectativa para estes 2 nomes estarem em campo contra o Náutico. Vale até lembrar aqui, o Náutico tem um aproveitamento de pouco mais de 70% nesse início de temporada no campeonato estadual. Já o Criciúma, com o Eduardo Batista, tem um aproveitamento de 56%. O Náutico perdeu apenas 2 partidas neste ano e perdeu a final para o Sport no campeonato estadual. Então a expectativa para um bom jogo é a estreia do Tigre no Campeonato Brasileiro Série B. Lembrando que o confronto próximo acontece em casa, no estádio Heriberto Wilson. Esse será no dia 1º de abril contra o Atlético. Eu volto com você, Suzan. Obrigada, Niero, pelas informações. Está aí o torcedor do Tigre na expectativa para esse retorno do clube a campo e a gente traz todos os detalhes na segunda-feira. E quem também entra em campo no domingo é o Avaí, no mesmo horário, às 4 horas da tarde, primeira rodada da Série B, estreia do Avaí no campeonato, vai enfrentar o Juventude no estádio da Ressacada. O Avaí que joga em casa, então, para essa primeira fase da Copa do Brasil, do Brasileirão Série B. Então há uma grande expectativa também do torcedor azurra para esse confronto em casa. A gente vai acompanhar essa partida de pertinho. O Heitor Machado traz todos os detalhes na segunda-feira para a gente da Série B do Campeonato Brasileiro 2026, Avaí Juventude às 4 horas da tarde. Marta, esses são os destaques de hoje do esporte. Sexta-feira sempre muito movimentada, muitos jogos no fim de semana e a gente continua acompanhando tudo de pertinho. Maravilha, amanhã tem clube confirmado? Clube da Bola, estaremos aqui com os comentaristas de Florianópolis, Sérgio Badá em Chapecó, Rafael Niero em Criciúma, justamente para trazer a preparação desses times para entrarem em campo e a gente trazendo todos os detalhes sempre no Clube da Bola.